Olá, meu nome é Nadília e eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito da parábola das 10 virgens, que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Nessa parábola, Jesus fala de comunhão e de separação. Quando ele fala das 10 virgens, ele toca num sentimento que havia na época da separação do povo hebreu. Porque 10 tribos ficaram ao norte, a Samaria, então eram os samaritanos, e 2 tribos ficaram ao sul, que eram aqueles que moravam em Jerusalém, os judeus. Então, esse número 10, Jesus usou propositalmente já para evocar no coração deles essa separação que havia tido, na época, e que tinha causado uma grande mágoa, uma grande dor naquele povo. Então, eles se sentiam incomodados com esse número 10. Então, Jesus fala das 10 virgens. Agora, quando Jesus fala dessas virgens, ele vem falar de um casamento, que no Antigo Testamento era muito comum o termo casamento. Por quê? Porque naquela época o casamento era a forma de você manter uma relação com o outro de confiança, uma comunhão, uma confiança extrema no outro. E para eles isso era muito importante, porque eles viviam no deserto. E o deserto era um lugar muito que causava muito medo, muita insegurança, Era um lugar extremamente adverso e que as pessoas tinham muito medo. Então, a única forma de haver comunhão entre as pessoas da época e que fosse uma comunhão efetiva, que trazia solidez, que trazia um respeito, era o casamento. Então, em várias passagens do Evangelho, nós ouvimos a respeito do casamento. E nesse caso aqui, as 10 virgens comentadas nessa parábola, eram tidas como pessoas que aguardavam um noivo, e naquela época também o noivo e a noiva ficavam separados, então a noiva ficava com outras amigas virgens também, e o noivo ficava com um amigo esperando o pai do noivo dizer quando ia ser a hora do casamento, quando estava tudo pronto para o casamento. E aí esse amigo do noivo falava assim: olha, o noivo está chegando. E aí as virgens ficavam todas atrapalhadas ali para ajudar a noiva. E no caso, Jesus conta essa parábola, essa historinha, dizendo que só poderia ter um casamento com esse noivo, que era Jesus, aquela noiva, aquela virgem que estava pronta. E de que forma ela haveria de estar pronta? Quando ela tivesse óleo na sua lamparina, o que equivale dizer quando ela estivesse preparada com os ensinamentos morais. Então, aquele que podia ter uma comunhão com Jesus era aquele que conseguia entrar nessa união com Cristo por conta do entendimento da sua doutrina. Então, entender a respeito do perdão, compreender o outro, ser solidário, ser fraterno, perdoar e tantas outras coisas. Então, só que Jesus conta na parábola que havia algumas virgens que eram prudentes e outras tolas. Por quê? As noivas prudentes esperam por Jesus, por esse casamento, se preparando, então estudam, buscam entendimento doutrinário espírita, no nosso caso, já que somos espíritas e que entendemos que somos espíritos imortais, Então precisamos nos preparar para trabalharmos o nosso espírito, para fazer com que esse nosso espírito possa progredir. E outras virgens estavam desatentas. Por quê? Não deram a devida importância para as coisas de Jesus. E aí, quando na história, na parábola, ele conta que o amigo do noivo fala: o noivo chegou. Então, as imprudentes
pedem para as outras, né? E falam assim: olha, me arruma um pouquinho de óleo, né? Eu tô sem óleo aqui para minha lamparina. E aí as prudentes falam assim: olha, eu não posso emprestar para você porque pode faltar para mim. E é melhor você sair e providenciar. E aí, quando elas saem em busca desse óleo, o noivo chega e a porta se fecha, né? Então, qual é o entendimento? Que hoje, gente, nós estamos. O que Jesus quis dizer com isso, né? Hoje nós estamos vivendo a transição planetária. Nós não estamos aqui esperando acontecer, ou então querendo assistir da televisão a transição passar. Todos nós estamos vivenciando a transição do nosso planeta. E está aí para todos nós olharmos e percebermos, né? As coisas que vêm acontecendo em todo o planeta, não é só num lugar específico, está acontecendo no planeta Terra, né? Essas mudanças, essas posturas diferentes de hábito, e nós somos convidados a reavaliar conceitos, buscarmos estrutura no Evangelho de Jesus, nas virtudes dele. Então, quando as virgens prudentes falam assim: olha, o óleo que eu tenho eu não vou poder te dar, você não pode fazer falta para mim. É um alerta para nós entendermos assim: olha, não confie a sua vida no outro. Tem muitos de nós que seguem pessoas, seguem oradores espíritas, seguem palestrantes, seguem padres, pastores, seguem youtubers, né? Pessoas que estão aí na internet e que ficam ditando regras e normas, e muitos de nós ainda desavisados, fragilizados pelas nossas dores, e porque não nos preparamos, né? Somos virgens tolas, com a nossa lamparina vazia, sem óleo, nós vamos caindo numa amargura, numa depressão, numa tristeza, porque nos sentimos sós, né? Então Jesus adverte, né, que é necessário que nós busquemos o entendimento do Evangelho. Então, o que é necessário para que nós possamos atravessar esse movimento de trânsito da Terra são os conhecimentos das virtudes do Cristo, né? Porque quando nós nos casarmos com Jesus, nós haveremos de instalar o reino de Deus, onde? Dentro de nós. Esse reino já está dentro de todos nós. É que muitos de nós não enxergamos porque nós não nos casamos com Jesus, né? O primeiro mandamento do Evangelho diz: ama a Deus de todo entendimento, do fundo da tua alma, né? E nós ainda, por vezes, estamos preocupados com o carro, com a casa, com a alimentação, com a roupa. Não que tudo isso não seja importante, porque nós somos espírito e matéria. Então nós precisamos sim ter uma vida digna, disciplinada aqui na Terra, buscando realçar os valores do Espírito enquanto aqui encarnados estamos. E para que isso aconteça, quanto mais eu me afino com Jesus, quanto mais eu entro em comunhão com Jesus e com o Pai, né, idolatrando a Deus, só a Ele, né, amando, venerando esse Pai, agradecendo as coisas que eu tenho, as coisas que eu sou, aproveitando as oportunidades que chegam, sabendo respeitar o outro, partilhando, lembrando que eu preciso sempre ir em direção ao outro. É certo que estamos vivendo a pandemia, então nós precisamos respeitar todos os limites que nos são orientados pela ciência, assim como Kardec diz, né, que nós precisamos sempre estar de mãos dadas com a ciência, que a nossa fé, ela enfrenta a razão face a face, né? Razão e fé andam juntas, e ele nos adverte que é muito importante estarmos unidos com tudo aquilo que chega da ciência. Então a ciência está advertindo que nós devemos nos resguardar. Então, dentro da medida do possível, nós precisamos usar de respeito, né? Mas é muito importante que haja a comunhão com Jesus, que nós
possamos efetuar essa comunhão. E como, Anadília, eu faço isso? Orando. Todos nós podemos orar, todos nós podemos fazer evangelho no lar, todos nós temos acesso à internet, né? E nós podemos ouvir palestras maravilhosas, buscar, ouvir aquilo que alimenta a nossa alma, né? E não ouvir bobagens, pessoas que estão aí pregando tolices que não nos levam a lugar nenhum, né? Então, hoje, para que nós possamos atravessar esse movimento de tanta dor, de tanta solidão, é necessário que nós entremos, né, busquemos o nosso íntimo, fortalecendo o nosso sentimento através da oração, através do evangelho no lar, através da união da nossa família. Buscar dentro do nosso lar os elementos que são necessários para que nós possamos ter apoio ali, um no outro, né? E usar da riqueza da nossa doutrina, né? Para que nós possamos compreender que isso tudo aqui é passageiro e que nós não precisamos ficar preocupados, porque Deus é o nosso Pai e Jesus é o governador da nossa nau terrena. Então, nessa passagem do Evangelho, ele vem advertir, né, que todo aquele que estiver em comunhão com ele, então, quando Deus achar que é necessário o nosso casamento com Jesus e ele falar, o noivo chegou, todos nós que estamos aqui buscando o entendimento doutrinário, buscando entender as virtudes do Cristo e colocá-las em prática no nosso dia a dia, estaremos prontos, né? Estaremos prontos e vamos compreender, então, que aquele reino dito por Jesus existe dentro de nós. Está aqui, está fácil de acessar, né? Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque muitas vezes, quando nós precisamos resolver situações, a nossa consciência está ali dizendo, olha, é melhor assim, é melhor não. É Deus conversando conosco. Nós não podemos nos esquecer que Deus fala conosco através das pessoas e das circunstâncias, não é? E só vai entender isso aquele que tiver comunhão com Jesus, comunhão com Deus, praticando o primeiro e o segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. No livro Coragem, né, de Chico, ele tem um capítulo aqui, olha, o capítulo 24, que fala de oração e atenção, é trazido pelo Emmanuel. Então aqui ele fala que, eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo da gente ler, mas eu vou tentar colocar para vocês, pedir para a Silvia passar, mas é importante que nós entendamos que a oração é necessária. Então façamos os pedidos a Deus, né? Vamos pedir, vamos buscar esse amor no nosso Pai através da prece e vamos anotar tudo aquilo que a gente quer que se realize, porque nós devemos sim pedir, podemos desejar coisas, né? Mas nós precisamos anotar, porque Deus, ele atende a todos os nossos pedidos, todos, sem exceção. Então, aqueles que nós percebermos que não fomos atendidos, é Deus nos dizendo não. E Deus pode dizer não para a gente também, né? Ele pode dizer sim e concordar com o que nós estamos pedindo, e ele pode não realizar, porque ele entende na sua superioridade que aquilo não é o melhor para nós naquele momento. Então nós vamos aguardar, resignados, aceitando a vontade do Pai, para que no momento certo eu possa colher aquilo que eu desejo em outra oportunidade, que Ele haverá de abrir para mim num determinado momento, né? Então, vamos confiar, vamos orar, vamos buscar comunhão com Deus, comunhão com Jesus e aceitar tudo aquilo que nós viemos realizar aqui na Terra, procurando fazer boas escolhas e aceitar, né? Entender que Deus é conosco sempre, né? E é isso, meus irmãos, espero ter colaborado
com esse momento que nós estamos atravessando e que Jesus possa nos abençoar sempre, eternamente. Um beijo para vocês. Até mais.